melhor livro de esportes de 2025, Sir Lewis do kart, a realeza da Fórmula 1. Fica comigo depois da vinheta que eu mostro para você aqui no Bolas Livros o que tem de tão especial ao longo dessas 288 páginas. Aproveita, já se inscreve, curta e compartilha. O melhor livro de 2025, é claro, é só a minha modestíssima opinião sobre o trabalho de Michael E. Sawyer, trazido para o Brasil, lançamento da editora Vestígio. Você já viu, deve ter visto nas livrarias, aqui na internet mesmo, em outras tantas prateleiras por aí, que existe também no mercado Lewis Hamilton, a biografia, um trabalho completamente diferente, vou deixar a capa aqui para você, de autoria de Frank Warhol. E por que, então, eu acredito que este aqui, Sir Lewis, seja um trabalho melhor e por isso melhor de 2025, falando do tema de esportes, porque aqui tem tudo o que eu mais gosto, que me motivou a criar o Bolas e Livros. Trata de esporte, sociedade e política. Por isso, desde já e como sempre, a gente precisa ser bem sincero neste papo por aqui. Se você não é muito dado aos assuntos de justiça social, racismo, coisas do tipo, este livro não é exatamente para você. Você não vai curtir tanto. Você vai curtir, evidentemente, a parte de dentro das pistas, a rivalidade com o Fernando Alonso lá em 2008 na McLaren. Depois, nos anos de 2010, a rivalidade de Hamilton com Sebastian Vettel. Mais recentemente, a rivalidade também com a Red Bull, mas com o Max Verstappen, o campeonato de 2021, por exemplo, que teve, entre outros momentos, essa batida aqui em Monza. E então, assim, falando de novo, sinceramente, tá? Para você, se LeBron James é um cara que tem que calar a boca e bater uma bola de basquete, calar a boca e driblar, frase que já foi dita ao LeBron James. Se você acredita que Lewis Hamilton é um piloto que tem que calar a boca e dirigir, guiar um carro de Fórmula 1, você não vai curtir muito, exceto por essa parte esportiva. Mas aqui o professor Michael E. Sawyer é um escritor e professor de literatura e cultura afro-americana. Então o livro vai puxar muito para este lado, tá? Eu adoro. Você pode me chamar de esquerdopata, falar que eu votei em quem votei, com respeito. Porém, é assim que este livro trata, tá? O livro começa exatamente no dia seguinte a essa batida do campeonato de 2021, um dos melhores campeonatos de Fórmula 1 dos últimos tempos. Para quem não se lembra, Verstappen e Hamilton vinham brigando já há bastante tempo. Em Silverstone, Hamilton força um pouquinho a barra e põe o Verstappen para fora da pista. Algumas corridas depois, em Monza, na Itália, então o pneu do Max Verstappen, do carro do Max Verstappen, passa a centímetros da cabeça do piloto inglês. E no dia seguinte, Hamilton tem um encontro no Met Gala, em que promovem jovens negros, jovens ativistas e jovens do mundo da moda. Então, ninguém ali no Met Gala no Metropolitan, no Museu Metropolitan em Nova York, tinha quase perdido a vida 24 horas atrás. Então, o livro começa muito mais com essa relação, com um lema do Lewis Hamilton, que é para todas as crianças que sonharam o impossível. Você se lembra que nessa temporada 20 e 21, Lewis Hamilton liderou protestos, daí o seu ativismo por direitos humanos, por justiça social, utilizando diversas vezes camisetas no grid de largada Vidas Negras Importam, Black Lives Matter, com mensagens em favor da punição aos policiais que assassinaram violentamente Breonna Taylor, também uma jovem norte-americana que foi confundida com um assaltante quando estava em sua casa. Não custa lembrar que Hamilton, não só pela cor de sua pele, como também por essas atitudes, não pertencia a este mundo da Fórmula 1 aos olhos dos outros. Na página 66, Sawyer escreve assim: ele simplesmente não pertence a este lugar porque A, nenhum de nós pertence, ou talvez ninguém pertença. B, ele é um hipócrita porque comenta sobre ser negro e da classe trabalhadora, quando na verdade recebeu privilégios por causa disso.
E ou C, pessoas que levam a sério a justiça social, o meio ambiente, etc., não participam de um esporte como esses. Todos os atletas negros já tiveram que enfrentar críticas semelhantes. Um lugar realmente muito caro para se estar, muito caro literalmente, que Lewis Hamilton conseguiu graças aos esforços do pai, que entendeu que o filho tinha muita habilidade com carrinhos de controle remoto com gasolina, mais potentes, tinha muita habilidade, já mostrava ali alguma destreza, investiu todas as suas economias, mesmo separado da mãe quando Hamilton tinha 2 anos, investiu todas as suas economias e comprou um kart para o Lewis Hamilton. Os resultados começaram a aparecer, o número 44 era o número do final da placa de um antigo carro da família do Anthony Hamilton, um personagem até bastante controverso, mas que teve sua benfeitoria, ajudou o Hamilton bastante, e Ron Dennis, chefe da equipe McLaren, que observou Hamilton e sabia que tinha ali um grande talento, tinha ali um diamante bruto, não sabia que ia dar em 7 títulos mundiais, recordista da Fórmula 1 com os títulos igualados a Michael Schumacher, conquistados em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020, tendo perdido então em 2021 para o primeiro título de Max Verstappen. Ainda nesses tempos de kart, nesses tempos pré-Fórmula 1, e contando um pouco mais sobre aquele modelo de corridas de carrinhos de controle remoto, um apresentador da TV britânica chega a caçoar de Lewis Hamilton, e aí existe uma prova de como realmente a pessoa não é deste mundo, né? Como que, aos olhos dos outros, é verdade, como que a pessoa não é deste mundo. Esse apresentador começa a fazer piada com as habilidades que Hamilton desenvolve ali, como se fosse que a criancinha negrinha que realmente faz isso. Negro, inclusive, é o vocabulário utilizado aqui por Michael Sawyer, professor de cultura afro-americana, diretor de estudos de pós-graduação, departamento de inglês da Universidade de Pittsburgh. No Brasil, muita gente prefere a denominação preto. Aqui eu vou falar negro, que é exatamente como está no livro. Mais adiante ainda, nos testes pré-temporada 2008 no GP de Catalunha em Barcelona, um episódio nefasto que eu já tinha felizmente apagado da minha memória, que torcedores se acharam no direito de pintar o rosto de preto e colocar uma camisa família Hamilton. Isso até Fernando Alonso disse, não, isso aí é carnaval, isso aí é besteira de algumas pessoas, tal, não liguem para isso. Isso está retratado muito bem aqui no livro e esse é realmente um comportamento que a gente não pode aceitar e não pode muito bem achar que é brincadeira. Max Verstappen também com Nelson Piquet. É triste que Nelson Piquet apareça no livro exatamente por esses episódios de preconceito. E o livro, evidentemente, que conta assim com alguns exageros, até pela paixão que o autor impõe, quando, por exemplo, ele fala assim, olha, talvez o Lewis Hamilton não seja o melhor piloto de todos os tempos, um assunto que é muito caro pra gente, né? E que talvez o argentino Juan Manuel Fangio, campeão em 51, 54, 55, 56 e 57, ele se aposenta em 58, né? Talvez o argentino Fangio, pela sua tenacidade, pela sua coragem, pela sua técnica, com uma touquinha de couro e um óculos, corria pelos circuitos a 200 por hora, esse possa vir a ser, dizem, o melhor piloto de todos os tempos. Esse aqui é um debate ao qual Michael Schumacher também está inscrito como um dos maiores pilotos de todos os tempos, campeão em 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, que realmente é muito caro ao mundo dos esportes. Quem é o GOAT, the greatest of all time, o melhor de todos os tempos, uma tradução livre do inglês. O autor acredita que Hamilton tenha sido melhor que Schumacher, que Senna, como a gente bem puxa a sardinha para o nosso lado, tricampeão mundial, Ayrton Senna, porque Hamilton é muito mais um ativista político. Porque Hamilton, melhor dizendo, é também, além de um excepcional piloto, com todos esses números que eu falei, é também um ativista político. Alguém comparado, por exemplo, a Muhammad Ali, que sacrificou os melhores anos de sua carreira, não foi à guerra no Vietnã, foi preso por isso, não pôde lutar e exercer sua profissão. Então, esse ativismo político é algo que encanta, que a gente não viu, por exemplo, nem no Michael Jordan, alguém que eu sou extremamente fã, extremamente apaixonado. Então, lutar também fora das pistas
faz de Hamilton, segundo o autor, e vocês podem ver no livro, que é o melhor piloto de todos os tempos, segundo o autor. A minha opinião é parecida. Lewis Hamilton foi exatamente o cara que me voltou a emocionar desde muito tempo, que eu não me emocionava assim, como quando ganhou em Silverstone com 3 rodas, ou como quando ganhou em Interlagos e ergueu a bandeira brasileira num momento ali de protestos políticos, no momento que a gente tinha diferentes significados para a bandeira brasileira. E aí eu quero já chegar no último capítulo, que é Still I Rise. Ainda assim eu me levanto, assim eu me levanto, frase que Lewis Hamilton carregou no seu capacete, depois ele trocou para nós nos levantamos, mas Still I Rise, eu ainda assim eu me levanto, é a tatuagem que Hamilton tem às costas. Still I Rise é um poema de Maya Angelou, um dos mais bonitos que eu já li, fiquei muito feliz de encontrá-lo aqui. Depois interrompi um pouquinho a leitura, fui inclusive ler este poema inteiro. Maya tem autobiografias, ativista política americana dos tempos dos idos de Martin Luther King, para você ver quanto a causa racial é antiga e ainda não tem solução. Por exemplo, a gente ainda incorre em pensamentos racistas, por exemplo. Além do poema de Maya, tem outras referências. Quando Lewis Hamilton, enfim, foi receber o título exatamente de Sir, outros 3 pilotos de Fórmula 1, 3 pilotos britânicos haviam conseguido esse título, Jack Stewart, Stirling Moss e Jack Brabham. Stewart e Brabham campeões mundiais. Stirling Moss foi 4 vezes vice-campeão mundial, mas não levou nenhum título. E Hamilton, que já tinha 7 títulos, não tinha sido então condecorado com essa honraria de utilizar o Sir à frente do nome. Havia uma polêmica porque Hamilton morava na Suíça, depois foi morar em Mônaco, então não recolhia exatamente os impostos para a coroa britânica. O rei Charles, antigo príncipe Charles, quando encosta, isso é uma tradição da monarquia, quando encosta a espada do Império Britânico sob os ombros de quem está para ser condecorado, ele fala: ajoelhe-se e agora sim pode se levantar. Além disso, também é uma outra referência que meus parcos conhecimentos musicais dizem que é um título de um álbum do Tupac. E aí vem a grande pedrada na página 252. Você pode me riscar da história com as suas mentiras amargas e retorcidas. Você pode me esmagar no chão sujo, mas ainda assim, feito a poeira, eu vou me levantar. Meu atrevimento perturba você? O que é que entristece você? É por me ver andar como se eu tivesse poços de petróleo jorrando na minha sala de estar, tal qual as luas e como os sóis, com a certeza das marés, tal qual a esperança alcançando o voo, assim eu vou me levantar. Uau! Isso é uma pedrada. Eu realmente interrompi a leitura aqui, que já estava no finalzinho, e fui ler este poema da Maya Angelou, me emocionei tudo de novo. É algo que, assim, eu fico verdadeiramente arrepiado. É espetacular, excelente, por isso e por muitos outros assuntos, tópicos que estão aqui dentro. Sir Lewis é, na minha opinião, o melhor lançamento esportivo de 2025. Alguns senões. Esta capa como eu trabalho com revista também, trabalho na Placar, essa capa é uma cópia da revista Wired, não tem, pelo que eu li, nenhuma referência. Por que existe só essa capa aqui, com esse filtro de Instagram, passado meio simples assim, né? Nesses momentos de biografias. Essa aqui também tem sido muito comum, né? Um retrato em preto e branco, assim. Eu também não gosto muito dessa aqui, mas essa aqui eu já tinha visto, na verdade. Eu falei, pô, caramba, o que aconteceu aqui? Mas isso não tira o mérito desse grande livro de Michael E. Sawyer, realmente uma leitura muito importante, muito boa, de temas que a gente mais gosta, que é justamente debater temas do dia a dia, do nosso cotidiano, com a literatura esportiva. Sir Lewis, do kart, a realeza da Fórmula 1.